Oi, pessoal, meu nome é Camila Costa e hoje estarei apresentando mais um episódio do podcast Coração do Brás com a psicóloga Gisele do Vale e o tema Como a psicologia pode influenciar nas vendas. Seja bem-vinda novamente. Obrigada, Cá. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar contribuindo, principalmente com um assunto tão atual como a psicologia, né? É verdade. Então, estamos aqui. Obrigada. Para começar, a Gisele já veio aqui outra vez, né? Essa é a segunda. Essa é a segunda vez que a Gisele está aqui com outro tema abordando, né? E para quem não te conhece, quem é a Gisele? Sou psicóloga, palestrante, sou mãe também de 2 crianças maravilhosas. Trabalhei num ambiente corporativo durante quase 20 anos na área comercial, tanto em bancos, né? Trabalhei em 2 bancos e depois fui para laboratório também. Então, assim, a área comercial também tá na veia. Além da psicologia, eu fiz publicidade como a minha primeira graduação, né? Aí depois eu entendi que faltava um pouco mais e aí sentei na cadeira da psicóloga e ficou apaixonada. Até hoje. Isso faz quantos anos já? Faz 6 anos. 6 anos, já está um tempinho aí na caminhada. E como você percebeu que a psicologia ela pode influenciar em vendas? Exatamente porque eu fiquei muitos anos na área comercial e aí a psicologia ela entende muitas coisas, né? Ela influencia em muitas coisas, em comportamento, o seu comportamento diretamente e no comportamento das pessoas também. Eu acho que quando você começa a se autoconhecer e conhecer o comportamento das pessoas, a gente fica com uma clareza muito maior do que está acontecendo. Então, quando eu busquei a psicologia, foi realmente assim um autoconhecimento. E aí foi onde eu fui aprofundando, né? E entendendo o comportamento das pessoas. Eu ainda estava na área de vendas, então isso acabou me ajudando muito a fechar negociações, exatamente por conta da compreensão de comportamento humano. E hoje você ajuda as pessoas dessa área para melhorar aí as vendas delas? Também, não necessariamente só focada na área de vendas, mas com as demandas individuais de cada um. E o que é psicologia aplicada em vendas? Isso é bem legal. Na verdade, a psicologia é entender as demandas que o cliente traz. Então, vamos entender que as pessoas falam assim, as pessoas são indivíduos, né? Indivíduos, eles têm comportamentos individuais. Porém, alguns comportamentos eles acabam se repetindo e acabam se aproximando alguns comportamentos em massa das pessoas. Então, por conta disso que a gente acaba tirando alguns comportamentos específicos. Então, por exemplo, quando a gente entende que alguém precisa, né, comprar alguma coisa ou alguém entra numa loja, é porque está sentindo falta, tem uma necessidade de. Né? E o que as pessoas hoje mais procuram estar, né? As pessoas elas querem exclusividade, elas querem ser olhadas diferente, elas querem ser ouvidas diferentes, elas querem falar, né, de uma forma individualizada. Por mais que a gente entenda que, né, as pessoas é um grupão, as pessoas são individuais, é um indivíduo. Então, a gente precisa olhar, né, nesse comportamento e entender o que a pessoa realmente necessita e agir nessa dor. Então, você acha que para a melhoria das vendas, você tem que entender cada pessoa. Não pode ser um combo, eu vou atender todo mundo igual. Não, eu tenho que atender personalizado. Cada pessoa vai ser diferente. A minha venda vai ser diferente. Sim. Na verdade, assim, existem duas realidades nessa sua fala. Tá. A gente pode usar um roteiro meio que padronizado, né? Aquele bom dia, boa tarde, boa noite, pode ser utilizar. Mas na hora quando você for atender essa pessoa, né? A pessoa que você estiver atendendo, que você seja presente, que aquilo que for um roteiro se torne, né, individual para aquela direcionado pessoa. Direcionado para ela. Né? Pode usar o mesmo roteiro que com outras pessoas, mas personalizado para aquela específica que você está atendendo. Isso. Aí vamos dar um exemplo para ficar mais fácil para o pessoal de casa entender, porque às vezes a gente fala e não fica tão claro. É porque né? na nossa mente está claro, mas na hora de passar... Na hora de passar não tá. Então, acho que dando um exemplo fica mais fácil. Vamos colocar aqui, eu vou pegar o telefone. Então, eu vou lá, a pessoa entrou na loja e está procurando um telefone. Qual que talvez seja um roteiro básico, né? Você vai atender, vai perguntar qual que é o telefone que a pessoa tem, se ela quer trocar ou não. Mas muitas vezes, nesse momento, se a pessoa estiver com um filho, se a pessoa estiver com uma aliança, o que você já começa a observar? Que a pessoa é casada, tem filhos, e aí você pergunta qual que é o do seu marido,
né? Para que você pode utilizar? Nossa, para os seus filhos, né? Para tirar foto deles, melhora. E aí você vai pegando na parte da exclusividade e do emocional. Legal. Quem é que não quer tirar fotos Dos lindas dos filhos, filhos, né? O filho está correndo e aí você quer pegar uma foto perfeita dele. Sim. Então, se essa for uma funcionalidade do telefone, você pode estar divulgando isso como uma melhoria. E a pessoa se sente até mais acolhida, né? Por você Exatamente. envolver a vida dela naquela venda. Perfeito. Legal, gostei. E quais os gatilhos mentais funcionam mais? Olha, quando a gente pega por necessidade, quando a gente entende assim, qual que é a necessidade? Muitas vezes não é só a necessidade da troca, mas às vezes é a necessidade de você melhorar alguma coisa. Então, aquilo gatilho. Então, uma roupa. A pessoa emagreceu muito, né? A gente está aqui no Brás, as pessoas vêm aqui para comprar. Então, pode ser que as pessoas mudaram o número do manequim, emagreceram muito ou engordaram. Então, qual que é a necessidade? A necessidade da mulher ser valorizada, da mulher ficar mais bonita, de realçar suas curvas, de realçar tom de pele, de estar na paleta, que agora está na moda, É né? verdade, A paleta. agora você pode fazer aquela coloração pessoal. Isso, então você, olha, você quer... E você vai entrando nisso. Então, não é só simplesmente a venda. Qual que é a necessidade? Isso é um gatilho. Antigamente, a gente comprava comprando por impulso. E muitas pessoas ainda compram por impulso, por satisfação, né? Por satisfazer uma dor. Mas hoje a gente consegue trazer não só esse impulso, mas a consciência por que a pessoa está comprando. Isso é muito legal. Legal. E com essa coloração pessoal ficou bem mais fácil de você comprar roupa, né? Muito. E aí você deixa de comprar por impulso. Fala, não, eu olho uma roupa, mas não tá na minha paleta, então eu vou procurar comprar da minha paleta. E aí você não compra compulsivamente. Exatamente. Legal. E isso é uma das coisas que até poderia, assim, né? As lojas, né? Ou até... Adquirir, né? Adquirir isso como uma consultoria, né? Você vai estar vendendo. Fala assim, nossa, eu fui naquela loja porque você está sendo tratada com exclusividade. Aproveitando que você falou isso, tem a diferença da venda loja física, venda online? Nesse caso, como que funciona? Tem. A venda online é aquela... Você precisa dos minutos, né, de gatilho que a pessoa está lá, né? Tem que ser rápido. Tem que ser rápido, né? Tem que ser rápido, tem que trazer alguma coisa, tem que estar sempre atualizando, né, as informações e repetindo as informações, porque às vezes você trouxe uma informação super legal, a pessoa estava fazendo alguma coisa e não viu. Então, por mais que você fale assim, mas não deu certo, não, repita a informação, que é importante. Já no caso da venda presencial, hoje as pessoas, quando elas vão para uma loja ou determinado lugar específico, elas já vão mais ou menos com aquilo que elas querem. Mais ou menos quando a gente vai no mercado. Quando a gente vai no mercado, a gente já vai com uma listinha, né, do que a gente quer. Então, quando alguém também sai para a rua, né, tem essa disponibilidade, não vou sair para a rua para compra, ela já vai com alguns lugares específicos e dificilmente ela desvia desse objetivo. Pode acontecer, mas é mais difícil. Ao contrário do online, que é mais fácil as pessoas desviarem do objetivo e ser pescada aí por qualquer outra informação que passou no meio do caminho. E como que a pessoa pode mudar isso na hora que está vendendo? Porque é difícil mesmo. Às vezes a pessoa me manda, eu vou fazer outra coisa, depois eu vou olhar, às vezes nem tô mais interessada, sabia? Passou o meu interesse. Acontece. É mais difícil, né, online. Porque o físico você está tocando, você está vendo, o online você tem que ficar olhando lá, ou não. Então, mas acontece que assim, o público, né, mudou muito. O pessoal compra bastante online, né? Então, é muito perfil. Né? O seu perfil, por você, né, talvez estar aqui, ter esse aqui é mais facilidade, contato, é mais facilidade. Igual, você não vai perder o seu tempo de falar assim, não, eu vou olhar aqui, né? A não ser que seja algo que realmente te interessa, te pesque, né? E você compra. Mas você sabe que você está aqui o tempo inteiro acessando, aqui na região, né? Mas, normalmente, as pessoas que estão lá e têm esse hábito, mudou esse hábito para comprar no online, elas salvam, elas curtem, para depois revisitar esse post, né? Então, é natural esse comportamento, sim. E como a psicologia ela pode ajudar identificar o cliente? Como que eu vou identificar? Tanto no online, acho que no online não sei se fica mais difícil, você vai me falar. E presencialmente, como eu vou identificar meu cliente? Normalmente, o online, ele já filtra, né? Você tem ferramentas que você consegue filtrar o público, a região, a idade, classe social, você consegue já filtrar e dar
uma propaganda direcionada, Tá. né? Fazer uma propaganda direcionada para esse público. Já no presencial, é realmente um pouco mais difícil. Mas, normalmente, quando a pessoa se propõe, né, a entrar na sua loja, porque alguma coisa interessou. E aí vai realmente da sua fala, do seu argumento naquele momento, né, de você identificar a dor, a necessidade, o prazer que ela vai ter de adquirir, né, o que ela for comprar. E aí vai muito do manejo que você vai ter no momento. Da comunicação mesmo. Você vai perguntando e vai identificando qual que é a necessidade dela no momento. E agora, falando sobre emoção. Isso influencia na hora da compra, na hora da venda? Muito. Eu falo que a compra é que nem a gente ir na farmácia, né? A gente vai na farmácia a fim de comprar, porque precisa comprar um remédio, mas aí você vê a prateleira com um monte de informações para cabelo, para pele, para rosto, você acaba comprando outras coisas. Comprando outras coisas. Por quê? Quando você entra dentro de uma farmácia, você já está emocionalmente doente, abalado, alguma coisa. E você sai de lá, comprou o seu remédio, você comprou algo que te dê prazer. Exatamente. Por satisfação. E na farmácia tem muita coisa que dá prazer. Muito. Nossa, eu vejo muitos produtos de pele, assim, eu já quero levar todos. Nem preciso? Não, mas eu quero. E quantas vezes a gente já não fez isso, né? De abrir a nossa gaveta de maquiagem, abrir de remédio, abrir nosso próprio closet para ver, para arrumar, e a gente tá com um monte de coisa lá que a gente comprou por impulso. Porque é satisfação. Nós somos feitos de satisfação e prazer, né? O nosso corpo, ele busca isso, né? A gente busca sempre estar satisfazendo as nossas vontades, né? Então, quando a gente pega mesmo o celular, coisa simples, quando a gente pega um celular e faz um post e a gente tem lá curtidas, o que é? Satisfação. A pessoa gostou do meu conteúdo. Gostou do conteúdo. E quando não tem, você fica... Foi ruim. Não é? Então, a gente está sempre buscando por satisfação. Quando a gente sai para comer, né? A gente realmente está com fome, mas, nossa, eu estou com vontade de comer uma coisa gostosa, não sei o que é. Satisfação e prazer. Eu estou a fim de fazer a minha unha, fazer meu cabelo, para a gente satisfazer e ter prazer em relação a isso. Então, as nossas emoções estão o tempo inteiro ligadas a tudo que a gente faz. Seja em relação à compra, seja em relação ao que a gente come, o que a gente veste, como a gente se comporta durante o dia. As nossas emoções, elas estão ligadas 100% com o nosso comportamento. Então, na hora da compra, pode acontecer isso de você ser compulsiva, pela emoção que você está sentindo no momento. E na hora da venda também pode interferir no resultado final. Sem dúvida, porque da mesma forma que eu estou indo comprar, tem alguém que está indo vender. E se ambas as pessoas não estejam muito bem alinhadas, pode ser que aqui a venda não seja tão legal, né? E a pessoa que for comprar não seja tão legal. Então, esse match não existe, não vai dar. Mas a emoção, ela acaba influenciando em tudo. As pessoas, muitas vezes, compram por impulso, por satisfação de um desejo e até mesmo por necessidade, por uma patologia. Muitas vezes. As pessoas podem ter algum tipo de patologia que acaba fazendo com que as pessoas acabam comprando compulsivamente. Mas tem aí muitas pessoas que passam por esse problema? Por transtorno. Muitas. Eu te falo que... E a maioria dessas pessoas são mulheres. Parece que já vem desde quando a gente é pequena. Você acha que vem da infância, algo assim, ou não? Não tem nada relacionado a isso? A primeira infância é bem importante, né? A nossa primeira infância é o gatilho das nossas emoções, é os nossos carimbos, né? A gente vai carimbando informações, né? Na nossa alma, no nosso ser, a gente vai carimbando as emoções na primeira infância. E aí que a gente carrega essas informações na vida adulta. E ninguém chega pra gente e fala assim, olha, aquela informação que você carimbou lá atrás, olha, pode apagar aí que não tem como. A não ser com muita terapia. Mas a primeira infância, ela é a bússola para muitas coisas que acontecem. Então, muitas vezes as pessoas chegam na vida adulta e têm um poder aquisitivo ao qual não tinham, né, na infância, e aí acaba comprando compulsivamente, porque descontroladamente, porque acredita, eu não tive na oportunidade, agora eu tenho, então vou comprar, né? Ou muitas vezes comem exageradamente. Eu passei por um período de escassez muito grande na minha vida, né, na minha infância, então agora que eu posso, eu vou comer tudo que eu quero. E acaba sendo desregrada, mas todo excesso
esconde uma falta. uma falta. E isso tudo resolve com uma terapia, com acompanhamento aí de um profissional, né? Sim, e é importante a gente entender e entender qual que é as nossas dores, né? E ter o contato. Por que eu estou comprando compulsivamente? As pessoas, elas podem até ter essa visão, porque quando eu era mais nova, eu não Tem tinha... até consciência. Tem até consciência, mas assim, precisa? Existe essa necessidade de você continuar comprando? Você precisa comprar enlouquecidamente, comer enlouquecidamente para você sanar uma dor que ficou lá no passado? Hoje você não precisa. Tem que curar essa ferida, né? Que tá Precisa. lá para poder conseguir continuar Perfeito. futuramente. Aproveitando falando sobre vendas, né? Como que eu consigo gerar confiança para o cliente, aquela conexão que o cliente fala, eu confio nessa pessoa para comprar, com essa pessoa. Tem gente que não só em vendas mesmo, mas, por exemplo, minha manicure, ela falou que atende uma cliente há 20 anos. E essa moça não sai de lá de jeito nenhum. Se ela sair de um salão, ela vai com ela para outro salão. Então, assim, ela tem essa conexão. Como que a gente consegue gerar essa conexão com o cliente? Olha, tem vários pontos e isso também é muito individual, né? Isso é muito individual. Mas o primeiro passo é escutar. Muitas pessoas têm o desejo e a necessidade de falar, mas poucas pessoas têm a habilidade de ouvir. Então, normalmente, quando a pessoa chega para comprar alguma coisa, ela vai comprar e vai perguntar que tecido que é, se essa roupa ficou boa nela ou não, vai querer provar ou não, e a pessoa sai perguntando. E muitas vezes o vendedor sai falando e não escuta. Você sabe que tem uma historinha muito interessante que eu ouvi de um rapaz que foi vender um carro. E essa história é bem legal. Ele foi vender um carro e ele levou a família para ver o carro. E a família ficou super, né, feliz, interessada. E levou para fazer test drive, coisa e tal. E o vendedor não parava de falar. E não parava, acho que ele ficou tão feliz pela venda do carro, não parava de falar. E aí teve a oportunidade que eles estavam finalizando a compra e ele falou assim, olha, vai ficar lindo na garagem da sua casa. Só que o comprador esqueceu que na garagem da casa dele não caberia o carro. Nossa. E aí ele acabou perdendo a venda. Ele desistiu da venda. Desistiu de comprar o carro por conta disso. Olha, se ele tivesse ouvido mais... Ou falado menos. Filtrado ou falado menos. Que loucura. Então, muitas vezes, o vendedor, ele não, por conta de não conseguir, né? Controlar as emoções, controlar né? as emoções, de não entender, perde a venda. Então, assim, uma coisa que estava certa, que ia ser bom até para a família, né? Por causa do carro, tudo, né? E aí, eu como uma boa vendedora, pensei o seguinte, poderia ter vendido a casa para ele também. Com uma garagem que caberia o carro. Que caberia o carro, né? Mas isso é só a finalização da piada. Mas é uma pena. Muitas vezes a pessoa fica tão... eufórica para comprar para isso e acaba realmente perdendo. No caso, as emoções, ela pode atrapalhar, como ela pode ajudar também em algumas situações. Sim, sem dúvida, sem dúvida. A gente é movido por isso. E o autocontrole, o autoconhecimento, a nossa autoconfiança faz com que a gente lide e a gente sabe o que está gatilhando a gente naquele momento, né? Fala assim, nossa, eu estou muito eufórica, eu estou muito ansiosa, ou hoje eu acordei muito depressiva, então isso pode me atrapalhar. Então, quando a gente tem esse autoconhecimento, a gente consegue sair melhor da cama, a gente consegue gerir melhor os nossos comportamentos durante o dia, quando a gente entende em qual situação a gente acordou. Tá. E como que eu consigo lidar com o cliente indeciso? A gente tem que ter um bom jogo de cintura, né? E ir realmente colocando o interesse para que ele entenda que isso vai ser bom para ele ou não. Então, ele tá com uma dúvida de comprar X coisa. O que trouxe ele para comprar? Então, faça perguntas, né? O que te fez... Direcionadas. Então, o que te fez comprar? Por que você precisa? E escute, porque nesse momento da escuta, ele vai soltando tantas informações que até você não precisa convencê-lo. Ele mesmo vai entender a necessidade dele. Tá. E toda necessidade é talvez por uma questão de ego
uma questão de realmente de necessidade por não ter, mas normalmente compras em excessos ou compras que é por uma necessidade que a gente tenha, seja ela por uma questão de aparecer melhor para o público, para a sociedade, para a própria família, né? Então, pode ter N motivos. Então, descubra qual que é essa necessidade da compra e invista as suas perguntas e as suas informações direcionadas a isso. Tá. E você pode falar para a gente técnicas simples que podem funcionar ali na hora da venda? Posso sim. Eu trouxe até aqui anotado aqui, dicas. Eu trouxe aqui 3 dicas. Pode pegar. Pode? Então, eu vou colocar minha colinha aqui, Aqui, eu coloquei aqui, sempre quando alguém vai entrar, né? São três dicas, na verdade. Inicie uma conversa assertiva. Tá. Né? A gente vai muito na loja que a pessoa fala assim, posso te ajudar em alguma coisa? Meu nome é fulano, né? Esses dias a gente foi eu e meu marido, a gente foi no outlet que tem em São Bernardo, a gente é de São Caetano, a gente foi no outlet lá em São Bernardo, que inaugurou faz 1 ano, mais ou menos. E aí a gente entrou numa loja, a mulher falou assim, olha, você está precisando de alguma coisa? Eu falei assim, não, só estou dando uma olhada. Ela falou assim, meu nome é tal. E saiu. Só que depois eu precisava, né? Eu estava vendo tênis para as crianças, para o meu marido, tudo. Depois eu precisava de uma ajuda. E aí depois veio uma outra menina e falou assim, você está precisando de alguma coisa? E eu falei assim, sim. Ela falou assim, então, é tênis para... Ela viu que eu estava com os filhos, né? Ela falou assim, é tênis para as crianças, para o maridão, não sei... Então, ela já foi na minha direcionando né? A conversa. E aquela outra que simplesmente falou que o nome dela era tal para ver se eu passava no caixa. E você nem ia lembrar, né, do nome dela depois. Não, apesar que eu lembro. Você é boa? Lembrei. Porque eu falei assim, nossa, como foi feio, assim, né? Tipo, a abordagem, né? E da outra menina que teve... Nossa, deu toda... O cuidado, a atenção, direcionou a compra ali. Ela fez isso. Ela soube entender qual era o papel dela e qual que era a minha necessidade. Então, a primeira coisa, inicie uma conversa assertiva. Né? Então, entenda qual que é a necessidade e tente, né, auxiliar ela. E essa segunda dica é exatamente isso. A primeira é iniciar a conversa assertiva e a segunda seja a solução. Que foi exatamente o que a moça fez. O que a moça fez. Ela foi a minha solução, porque a gente estava num outlet onde eu queria comprar tênis para as crianças. E ela entendeu. Ela entendeu onde ela estava, qual que era o papel dela e qual que era o meu papel também lá dentro, né? De escolher e de ser também a fonte decisora, né? Porque eu que ia decidir a compra. Então, e ela me orientou. Então, assim, a pessoa chegou dentro da loja, então tenha uma conversa, iniciem, né? Uma conversa com assertividade e seja a solução. Não seja o problema, né? Fala assim, eu quero comprar, então tá bom. Né? A pessoa, às vezes, você chega lá querendo comprar, isso é mais sair de lá com mais um problema do que com uma solução para o que você quer comprar. E a questão é, demonstre mais e explique menos. O que é exatamente isso? Eu queria comprar um tênis? São essas opções. E aí, deixa eu perguntar. Não, esse tênis tem isso, tem aquilo outro. Não, você acha que se o cliente perguntar, é melhor? Demonstra. Você precisa, porque muitas vezes eu não estou querendo saber se o tênis é para corrida, é para corrida. Era uma sessão igual que ela fez um comentário. Ela falou assim, não, esse daqui, porque tem um outro que é primo desse, que o outro é mais caro ou mais... Não quero saber, né? Demonstra. Tem a numeração, tem a quantidade que eu preciso. Então, escute, né? Essa questão da escuta pro vendedor é muito importante. É muito importante, porque as pessoas estão com necessidade de ser escutadas, de ser ouvidas. Então, tem uma loja que eu gosto bastante lá em São Caetano, que eu compro roupa. E muitas vezes eu volto lá só para tomar um café. Nossa. De tão gostoso que é conversar com elas, estar com elas, porque realmente assim é uma questão de troca, de conversa, de a gente estar assim, sabe, na mesma página e não uma necessidade de não, eu preciso vender porque eu preciso ganhar comissão, porque eu quero te empurrar a goela abaixo. O cliente, ele sabe, ele percebe, as pessoas não são ignorantes como muitas vezes a gente julga. Né? Todo mundo sabe que vendedor ganha comissão, todo mundo sabe que quem está lá
na labuta todo dia, né? Sim, Se vender sim. uma peça a mais, uma peça... Sabem. Tem gente até que quando percebe que você vai comprar uma peça, já não te dá atenção. É. Ou uma troca. Outro dia a gente foi uma até empresa grande, falar que é a Lacoste, foi trocar uma peça lá. E a gente entrou com a sacola e já perceberam que a gente ia fazer a troca. Nossa, a pessoa nem olhou pra gente, passou, tinha 3 vendedores. Eles deram um toque para um outro lá, ele veio. O que vocês precisam? A gente vai trocar. Só que a gente queria uma jaqueta que tinha lá. E aí a gente ia trocar e comprar uma jaqueta. Aí o vendedor só pegou, trocou e não me ofereceu nada. Gente, eu saí de lá tão revoltada. Eu não falei nada, eu só peguei a sacola e saí. Aí eu falei pro meu marido, a gente não compra mais aqui. Pelo menos nessa loja, não. Daí a gente foi na outra loja, Tommy, e a gente comprou a jaqueta. Aí, ó. Então, assim, a forma que a pessoa também... Porque, assim, nós íamos fazer, de fato, uma troca. Mas a gente se interessou por outras peças. Mas o quê? Que ela estava pensando só na troca, porque ela não ia ser comissionada ali, porque a troca era de um outro vendedor. Então, para você ver como que isso influencia, né? A forma que a pessoa te julga também, né? Sim, sem dúvida. E todos nós temos isso. Todos nós temos... a gente fala assim, mas não é um julgamento, é uma análise. É uma forma só mais bonitinha para dizer que você está julgando, a pessoa. Mas todos nós temos isso de julgar muitas vezes, né? E as pessoas, elas percebem. Elas percebem quando você está querendo empurrar uma coisa, quando você analisa ela. Hoje eu escuto muito menos, mas teve uma onda aí que as pessoas antigamente iam comprar, né, entravam em lojas de chinelo e as pessoas eram maltratadas. Teve essa onda. Teve. Hoje eu não escuto mais isso, mas teve das pessoas sim julgarem pela aparência. Hoje tem melhorado, mas ainda assim existe. Existe. Então, assim, independente de quem seja a pessoa, né? Todos nós estamos enfrentando nossas lutas, as nossas batalhas individuais. Então, vamos ser um pouquinho mais, né? Empáticos. Vamos ser um pouquinho mais empáticos, vamos ser um pouquinho mais agradáveis, porque todos nós estamos enfrentando os nossos leões e ninguém sabe. E às vezes o vendedor, igual você falou, né? Ele fica muito pensando no resultado, né? E aí ele não foca ali na venda, não foca no tratamento com o ser humano, e só foca em números. Sim. E esse é um grande problema ali para ele ter essa conexão que a gente estava falando. Esse cliente ele vai vir e só vai comprar com aquele vendedor. Porque não tem muito hoje em dia isso, por conta de falta dessa conexão, da pessoa só pensar no número e não pensar no tratamento do ser humano. Perfeito. Então existe muito isso, né? Muito, mas você tocou num assunto que eu acho que vai além do próprio vendedor. Tá. Porque são os gestores. Tá. Os gestores, os coordenadores, aqueles que, na verdade, né, Treinam a equipe. Treinam a equipe. Eu acho que a fala, né, como que isso chega na ponta é muito importante. A gente tem uma gestão, uma coordenação, uma supervisão, né, de loja, de empresa, muito burnoutada, né? Com burnout, muito usando, né? Parafraseando aqui uma coisa que não tô, nem sei se existe esse termo, né? Mas as pessoas estão com burnout, essa classe, né? De gestores, coordenadores, supervisores, eles estão muito sobrecarregados, né? Eles se tornaram números e aí o que eles fazem? Eles não filtram e acabam descontando, sim, nos vendedores que estão lá realmente lidando com a coisa. Diretamente, né, com os clientes. Como a gente fala, né, o chão de fábrica. E é eles que fazem, né, a economia girar no país, é eles que colocam o dinheiro dentro da empresa, são os vendedores. Porém, o que acontece? Esses gestores, né, os que estão acima deles, eles estão muito esgotados emocionalmente. Então, eles acabam não filtrando a informação quando chega na ponta e aí acaba desgringelando muitas vezes toda a desestruturando história. Tudo. Então, assim, esse olhar, né, para esses gestores, para esses coordenadores, precisa ser feito e eles precisam ter menos peso nos ombros, porque a gente está numa economia muito complicada. Sim. Muito complicada. E isso todo mundo sabe. Isso o Brasil tem parado, a gente está numa economia um pouco mais difícil. Então, as pessoas não estão com poder aquisitivo como antigamente tinham. Né? Até mesmo, não digo muito longe, digo até o ano passado, no começo do ano, a gente está com uma economia mais ajustada. A gente está dando prioridade para algumas coisas que antigamente a gente não dava.
Então, não adianta a gente humilhar o colaborador, falar de uma forma atravessada, ou então muitas vezes coagir, ou então muitas vezes ameaçar, falar que se não acontecer vai ser demitido. Isso acontece muito, tá? Acontece demais. Que aí vem aquela pressão do tipo, se você não der resultado, tem outra pessoa que dá. É isso aí. Mas assim, não é assim que funciona. A gente tá falando de seres humanos, né? E eu entendo também que tem muita pessoa que faz braço curto. Também. Nós sabemos que tem. Mas também a gente tem que ter um outro olhar também para aquele funcionário que está ali, igual você falou, no chão de fábrica, tendo contato diretamente com o cliente e vendo de fato o que acontece. De fato, como que está. Porque, assim, nem tudo depende também da forma que você vai vender. Às vezes, sim. tem muita coisa rolando. A economia mesmo, igual você falou, às vezes não dá resultado, não é porque ele é um mau profissional, mas porque está acontecendo muita coisa no país, né? Sim. Tem muitas coisas por trás. Muitas. Então, aquilo que você falou é importante. E lá na raiz, né, dos gestores, e ver o que está acontecendo lá atrás, para depois a gente cobrar o chão de fábrica. Perfeito. É exatamente isso. É exatamente isso. Não que necessariamente a pessoa não está fazendo, o colaborador não está entregando porque ele não quer. Ninguém sai da sua casa, né, 6 horas da manhã para ir trabalhar, enfrentar frio, enfrentar fome, enfrentar períodos, né, até chegar no local de seu trabalho, porque realmente está no oba-oba. Não, as pessoas trabalham porque precisam. Sim. Né? No Brasil não nasceram todos herdeiros. Todo Na verdade, mundo a maioria não. Não, nem pouquíssimos herdeiros, né? Eu vi uma porcentagem, eu não lembro direito, mas é pouquíssimas pessoas que são ricas no Brasil. Pouquíssimas. Exatamente. Então, essas pessoas estão indo trabalhar porque existe uma necessidade, né? Existe uma necessidade de trazer esse dinheiro para dentro de casa. Sim. Então, assim, coordenadores, supervisores, gestores, tenham um pouco mais de empatia, né, pelos seus colaboradores, entendam também, eu sei que vocês também precisam trabalhar, vocês precisam ter resultado, vocês também são arrimo de família, como eles são, mas tem um pouco mais de noção e de visão, né, e tudo pela empatia, pelo entendimento, a gente acaba criando uma esfera dentro, né, um ambiente de trabalho muito mais prazeroso. Sim. De se trabalhar. E eu acho que quando você trabalha com prazer, com vontade, né, com confiança no seu gestor, as coisas fluem muito mais Acho legal. que tem mais resultado, né? Muito mais. Você muito não fica mais com aquela leve. pressão nas suas costas de entregar algo. Imagina você entrando numa loja dessa, né, como que você falou, como que deve ser a cobrança? Não, eu fiquei pensando nisso. Falei, gente... Porque tava um climão já, ou seja, antes de eu entrar já estava uma energia pesada. Então, assim, eu acredito que por trás daquele vendedor também tem um gestor, né, sobrecarregado. Isso aí, exatamente. A gente tem que pensar sobre isso. Você tinha falado de ouvir mais as pessoas, mas a forma de falar também influencia? Total. É a diferença de você perguntar, falar bom dia e bom dia. Uhum. É diferente total. Então, entenda que todo comportamento existe emoção por trás. Nenhum comportamento é feito... Não, sempre um comportamento tem uma emoção falando por trás. Né? A não ser que a gente consiga realmente, por algum momento, dar uma disfarçada nesse comportamento, dar uma teatriz e mudar isso. Mas existe sempre uma emoção falando por trás. Então, não dá para, muitas vezes, a gente disfarçar essa emoção 100% dos minutos, 100% das horas do nosso dia. Então, todo comportamento tem uma emoção gritando por trás. E a gente precisa realmente, com autoconhecimento, entender o nosso lugar, entender onde eu posso passar essa informação dessa minha emoção. Sim. Porque muitas vezes não é local. Né? Às vezes o trabalho não é um local de confiança para você demonstrar aquilo que você está passando na sua casa ou com os seus conflitos internos. Muitas vezes mais te prejudica do que te ajuda. Então, por isso que o autoconhecimento é tão importante para lidar com todas as coisas da nossa vida. Se você estiver bem com você mesma, com o seu psicológico em dia, suas emoções controladas, você consegue lidar com as pessoas. O problema é quando não... Mas o problema é quando está tudo bagunçado. A gente não foi educado para isso. A gente não foi educado financeiramente. Nossa, isso com certeza não. E a gente não foi educado emocionalmente para lidar com as nossas emoções. Não fomos.
E isso são habilidades que a gente vai adquirindo ao decorrer da vida. Isso é verdade. Eu tava conversando com uma lojista daqui do shopping outro dia e ela falou assim, olha, o meu atendimento é diferenciado. Eu falo, tô aqui há não sei quantos anos e eu tenho as mesmas clientes. E quando elas vêm aqui, elas falam, quero falar com tal pessoa. Ela era dona, né? Hoje ela tem as funcionárias dela e tudo mais. Aí ela falou assim, tem cliente que vem aqui que eu sei o que aconteceu com o casamento, com os filhos. Ai, porque teve uma doença na família, uma festa de não sei quem. Ela sabe tudo. Por quê? Porque ela falou assim que abre espaço para a pessoa falar sobre ela. E ela não fala dela mesma, mas ela ouve a pessoa. E a pessoa vai lá, começa a contar e ela pergunta, se interessa pela vida da pessoa. Quando vai ver, fez uma venda enorme. Sem oferecer nada, só tava conversando. E a pessoa se interessou e foi muito bacana isso, né? Eu falei pra ela, foi sensacional, porque hoje em dia é bem difícil também de ter esse tipo de cuidado na hora de direcionar para uma pessoa a venda, né? E tem um dado muito, muito legal nisso que você falou, que é confiança. A pessoa que compra, né, durante 20 anos, né? Porque confia no produto, na qualidade e na pessoa. Sim. Né? Tem uma informação aqui, porque quando a gente fala de vendas, a gente é número, né? Tem uma informação muito legal que fala assim que 87% dos consumidores não fazem negócio com empresas que não confiam. 87% das pessoas, muito, né? dos consumidores não fazem negócio com empresas que... Aí eu pensei assim, falei assim, gente, mas 87 pessoas, como que eu vou comprar algo... né? Eu falei assim, 100%, 87%, eu falei assim, e esse restante? Onde que tá, né? Eu falei assim, obviamente que eu não vou comprar em algo que eu não confia. Compram, olha como a confiança é importante na questão da venda. O restante que ficou desses 87, que dá 13, né, por cento, compram porque foi indicado por alguém que eles confiam. Ou seja, de qualquer forma, tenha confiança aí. Exatamente. Eu falei assim, gente, mas como que pode uma coisa dessa, né? Eu pensei que 100% das pessoas não comprariam, né, de algum fornecedor de alguma loja que não confiasse. Mas 87%, você não, mas cadê o restante? O que acontece? E aí é exatamente isso. Então, assim, a loja, o vendedor, enfim, ele tem que passar a credibilidade, né? Confiança do produto e de todo o resto. Confiança em você. Você conseguiria vender algo que você não acredita? Não acredita? Ou algo que não tivesse qualidade? Será que a gente consegue, assim, ser tão boa atriz? Ou, né, de vender pra indicar, até indicar algo, assim, só por... roupa até acontece muito isso, né? A pessoa ficou, assim, horrorosa... E a gente tá falando, não, tá maravilhoso. E aí a vendedora assim, nossa, mas ficou linda, a roupa tá me deixando ridícula. Só por uma questão de venda? Existe ainda, será? Eu acho que existe. Que ainda, assim? Aí você pensa assim, será que a pessoa do outro lado que está fazendo a compra não percebe? Lá no fundo, não percebe? E aí, quando a pessoa chega em casa com aquela compra que ficou... insatisfeita... Depois tem... É que assim, na hora a pessoa falou tudo mais, foi na emoção. Foi na emoção. Aí chega em casa, nem combina com o meu estilo, olha como ficou no meu corpo. Aí fica insatisfeita e aí percebe que a vendedora estava fazendo isso só para vender. E aí a confiança? Aí já não volta mais na loja. Não volta. Então, possivelmente, essa lojista que você comentou, ela percebeu e ela possivelmente falou assim, olha, não ficou bom... Né? Ela sincera com os produtos então, dela. Então, gera vínculo de confiança. E quando você tem um vínculo de confiança, dificilmente se quebra. E, então, isso é uma forma de não afastar cliente, a confiança. Sem dúvida. Você ser honesto, né? Eu acho que esse vínculo de confiança acho que serve para todas as nossas relações, Sim. né? Acho que vínculo de confiança é bom a gente estabelecer. É importante. Mas quando a gente tem isso na área de vendas, onde a gente está com aquele fogo de vender, de preciso vender, quando a gente faz esse vínculo, né, de confiança muito, muito claro, e não só porque eu quero vender porque fica bom, quando a gente restabelece isso, eu acho que é perfeito, dá muito certo. A gente fica pensando, né, o pessoal fala muito assim, trabalhar por amor ou trabalhar só por resultados. Eu acho que entra um pouco isso no trabalhar por amor, porque você trabalha pensando no outro, não pensando só em você, e eu acho que gera mais resultado.
Sim. Porque se você pensar só lá no resultado final e não pensar ali no caminhar das coisas, eu acho que gera essa frustração, que você fica tentando e não consegue. E Perfeito. quando você encaixa isso com uma confiança, com cliente e tudo mais, você tem resultados maiores. O que você acha? Sim, sim, sem dúvida. Você sabe que eu falo uma coisa sempre para os meus filhos. E eu falo assim, a mamãe está indo trabalhar não só porque ela precisa, mas porque ela gosta. Né? Lógico, obviamente eu preciso trabalhar, mas eu não estou indo trabalhar só... Obrigada também. Sim, mas porque eu gosto. Mas isso é a minha realidade, né? Eu já trabalhei, já estive na cadeira de que eu não conseguia, eu trabalhava porque realmente eu precisava e não porque eu gostava. E é ruim demais. É ruim demais, mas existia uma necessidade, uma coisa maior que me impulsionava. Mas você acha que hoje, você trabalhando com o que você realmente gosta, você desenvolve muito mais do que quando você trabalhava só por necessidade? Sim, sim, emocionalmente sim. Emocionalmente falando. Emocionalmente sim, mas a gente precisa também entender o nosso lugar. Né? Eu precisava trabalhar, eu tinha os meus sonhos, eu tinha as minhas contas, eu tinha, né? Eu queria fazer minha faculdade, Tinha tinha metas meu para carro. bater. Exatamente. Então a gente tem que ser muito consciente, né? De você não estou fazendo aquilo que eu gosto, mas é o que eu tenho para hoje. Sim. Então, o que esse degrau dessa escada vai me dar? Então eu preciso ser consciente. Eu trabalhei em 2 bancos, em 2 instituições bancárias, financeiras, que era no Itaú e no Santander. Detestava. Acho que não tem ninguém que eu fale que trabalhou no banco e fala que amava, gente. Juro pra você. Sério? Eu conheci umas 5 meninas, amigas minhas. Se elas assistirem, elas vão saber o que eu tô falando delas. Alguma teve problema psicológico, ansiedade. A outra trabalhava só pelos benefícios, não era nem pelo salário. Ela falava que os benefícios eram muito bons, Sim. por isso que ela não saía de lá. Acho que ninguém que trabalha no banco, acho que realmente ama. É. Eu acredito que também não. Você que trabalhou, o que você acredito acha? que não. Realmente é uma cobrança bem insana. Muitas pessoas que eu conheci foram afastadas por questões mentais, ficaram muito tempo afastadas por conta disso, então é bem complexo realmente trabalhar em banco. Mas lá eu entendia qual que era o meu papel. Você conseguia separar isso e entender que ali não era seu lugar para Sim, sempre? Isso. Era só um passo que você estava dando. Isso, exatamente. Eu tinha clareza disso. E essa racionalidade me fez pensar e mapear qual eram meus desejos da vida. Então, assim, por mais que a gente tenha nosso emocional, né, que nos impulsiona, né, que nós somos seres humanos somos seres emocionados, a gente precisa entender que tem uma racionalidade que precisa, muitas vezes, falar mais alto. Né? Então, assim, eu estou trabalhando em determinado local, não gosto, racionaliza, né? Bole um plano para que esse degrau seja um degrau temporário. Sim. Para que você realmente suba um outro degrau até você encontrar realmente o patamar que você deseja. É porque eu acho que acredito que tem muitas pessoas também que ficam ali, odeiam e também não procuram outra coisa. Também. E aí fica ali se machucando e para a vida inteira amargurado e odeia trabalhar. Então chega no domingo à noite e já tá assim: ai, que saco, meu Deus, tenho que trabalhar amanhã. Então isso é péssimo para nossa mente também, né? Péssimo para nossa mente, péssimo para as pessoas que estão ao nosso redor, Nossa, sim. péssimo para a sociedade, Pra família, quando você chega em casa. Nossa, eu já tive um período assim que eu trabalhava, que eu odiava o trabalho. E a minha mãe falava assim que foi a época que eu mais fui insuportável. Porque eu chegava desgastada e eu acordava chorando, porque eu tinha que trabalhar. triste. Aí eu ia assim, mal. Até que um dia eu liguei pro meu pai do trabalho e falei assim: pai, eu vou sair do trabalho. Aí ele falou assim: olha, sai, porque não tá te fazendo bem mesmo. E eu saí. Quando eu saí, logo em seguida arrumei outro trabalho, fiquei super bem. E eu percebi que era ali que eu não poderia estar. Então, eu tive uma atitude, talvez na época foi um pouco assim, sem pensar, também por conta de contas e tudo mais, mas foi a melhor coisa que eu fiz, porque também eu ia ficar lá amargurada e as pessoas da minha família sofrendo Porque você desconta, né? que eu tava descontando neles e eu não percebia, tá? Eu só percebi quando minha mãe falou isso pra mim.
Então você não percebe que você está causando ao seu redor também. Isso é um saco lidar com pessoas assim, né? É um saco lidar com pessoas assim, com certeza. Porque quando a gente tá triste, o que a gente quer? Deixar o ambiente todo mundo triste. Quando a gente está ferido, a gente quer ferir. Exato. E a gente não sabe, a gente não percebe em que estado a gente está. Eu lembro que teve uma época que eu estava fazendo academia e eu detesto academia, tá? Ao contrário de você, ao contrário de você, detesto academia. E aí eu estava indo na academia exatamente por uma questão de saúde, porque também quando a gente está infeliz, né, o nosso corpo somatiza e aí vem doenças, vem um monte de coisa e isso é natural. E o médico falou assim, bom, você precisa fazer uma atividade, lá vai eu para academia. Tá. Procurei uma academia maravilhosa, do bairro, lá perto, uma academia... Nossa, que era... Eu falei assim, meu, adorei. Mas o que eu fazia? Toda vez quando eu cheguei lá, eu chegava reclamando. E tinha um instrutor queridíssimo, que me colocava para cima, vamos lá, vamos fazer. Você está fazendo fisioterapia ou você está treinando? E me botava e colocava música que eu gostava... Um querido, mas eu lembro que eu tive esse insight que eu falei assim, caraca, toda vez quando eu chego lá, eu chego reclamando. Nossa, vai ter que ir para fazer isso, vai ter que ir na esteira, vai ter que puxar ferro, e eu detestava. E aí eu parei assim um momento e falei assim, gente, mas como deve ser chato me atender? Como eu devo ser uma aluna chata? Porque eu tô aqui, muitas vezes, talvez reclamando, mesmo que seja uma reclamação, né, de brincadeira, de tudo, é chato, porque tá lá o profissional tentando me motivar, fazendo com que eu fique animada, e você tá lá o tempo Se sinta inteiro. confortável, pelo menos, né? Exatamente, para que se torne um ambiente legal, e eu tô lá reclamando. Então, até nisso a gente precisa entender por que eu tô... Qual a necessidade? Se você tá lá, esteja presente. Faça, né? Você tem essa necessidade de fazer, você precisa fazer, então vai lá e faça. Né? Tira um pouco dessa máscara que você tem, né? De a gente fingir uma coisa que não é, né? Esteja presente, racionalize aquilo que você está fazendo. E às vezes é algo novo também, isso também é ruim, né? Você fica, algo novo, aí você já acha difícil, aí coloca vários empecilhos. Quando vai ver, você super gostaria de estar lá, tá curtindo. Você não, ou não. Mas aí procura outras atividades, tem tanta coisa hoje, né? Mas não é nem só a gente procurar uma atividade que a gente goste, é a gente racionalizar aquilo que precisa ser feito. Entender, né? Entender que precisa e ponto. Mesma coisa é igual você serviço. falou do trabalho. Entende? É a gente racionalizar. Poxa, eu preciso... A gente não é mais criança, né? A gente não faz só o que a gente quer fazer. Eu quero. Mas a gente racionalizar, porque a gente, volta a falar, nós somos muito emocionados. Então, essa emoção, muitas vezes, não deixa a gente pensar com clareza. Né? Se eu sei que comer saudável me deixa saudável, por que eu vou querer comer? Por que eu vou comer tudo errado? Por que eu vou me entupir de açúcar? Por que eu vou me entupir? Por quê? Porque tem emoção ali atrás que está desajustada. Por isso que eu falo assim, autoconhecimento é fundamental. É fundamental para a gente não gatilhar e a gente não sair do que realmente é dos nossos objetivos, do que a gente precisa. Então, trazer as nossas emoções para a racionalidade, para aquilo que precisa ser feito, mesmo que a gente não queira, isso é a vida adulta. Isso é a vida adulta. E a gente aceita. Depois que você virou adulto, aceita. Como que aceita que dói menos, aceita, né? que dói menos. Melhor do que ficar reclamando, né? Ou você tem um escape lá na frente. Você, igual ela falou, ela tinha um trabalho que ela não estava amando, mas ela tinha que fazer por necessidade do momento. Mas sabia que lá ela não ia morrer lá. Porque tem gente que morre naquele lugar que odiou a vida toda. Mas aí você pensa, aí você fala assim, cada comportamento tem uma emoção. Uma emoção atrás. Então tá, o comportamento dessa pessoa tá indo lá trabalhar todo dia. Qual que é a recompensa que ela tá tendo? Será que realmente... Né? Claro que a gente às vezes tem necessidade só de desabafar do nosso serviço. Né? Eu só tô desabafando. Mas assim, por que ela tá tão agarrada naquele serviço que assim, reclama, mas continua. Será que ela tem noção da capacidade dela? Será que ela muitas vezes fala assim, não, eu vou ficar aqui porque eu não tenho capacidade de arrumar alguma coisa melhor? Então, o que está dizendo isso? Isso também diz bastante coisa.
né? Muitas vezes é um chefe permissivo ou é uma pessoa que consegue cuidar, né? Consegue ter controle de muita coisa. Às vezes é uma vendedora muito antiga, né? Da Da companhia. companhia, então acaba tendo controle muitas vezes, e aí se sair de lá, o chefe perde. Então a gente muitas vezes não sabe, mas quando acontece assim, de algum funcionário estar muitos anos, né, numa companhia, numa empresa, numa loja, qual que seja, e reclama muito, mas mesmo assim fica lá e não muda, tem algo muito grande Por trás que que prende. prende. E aí você tem que pensar, tem que se autoanalisar para saber o que Isso. é que tá te prendendo, que você não consegue sair de um ambiente que você não gosta. Um ambiente muitas vezes tóxicos Tóxico, mesmo. né? Isso acontece muito, né? Muito. A gente tinha falado no outro podcast, a gente falou sobre relacionamento tóxico, né? Verdade, Lembra? verdade. Então, tem ambiente tóxico no trabalho também? Muitos, né? Porque tem muita gente que também sai de um trabalho que fica com ansiedade, com problemas mentais gravíssimos, não consegue se recolocar no mercado de trabalho. Isso acontece muito, né? Muito, muito. Você sabe que agora as empresas elas vão precisar se adequar a uma normativa que o Ministério do Trabalho fez, que é a NR1, que é além das empresas cuidarem do físico, né, do colaborador, eles precisam também cuidar da saúde mental. É uma normativa que começou, acho que agora em maio, mas foi prorrogado por mais um ano. Eu não lembro direito assim as datas certas, mas é algo que o Ministério do Trabalho implementou acerca das empresas cuidarem da saúde mental dos seus colaboradores. Veja bem, por que o governo percebeu isso? Porque tinha muita gente pedindo saída, entrando no INSS por conta de saúde mental, sendo afastadas do serviço por conta de saúde mental, alegando diversas coisas, desde abusos, né, assédios, abusos e também por uma questão de não aguentar realmente os ambientes tóxicos. Então, o governo ele A percebendo isso, a necessidade. necessidade, entrou com essa normativa. Eu tava vendo um podcast também outro dia. Na verdade, não era um podcast, era um bate-papo. E o rapaz falou, ele era empreendedor, e ele falou que na empresa dele tinha psicóloga, se o funcionário precisasse. E aí eu lembrei que quando eu tinha. Hoje eu já tenho 29 anos, mas quando eu entrei no mercado de trabalho, eu entrei como aprendiz. E tinha uma empresa que eu trabalhei, que ela era multinacional, grande, e tinha psicóloga, sabia já? Achava incrível, porque pelo que meu pai fala, não tem nada disso nas empresas. Mas tinha essa psicóloga. E aí eu lembro que eu passei por uma fase difícil naquela época, que com 16 anos tudo é muito É uma fase difícil. intenso. E a minha avó tinha falecido. E eu passei, assim, uma situação complicadíssima, emagreci muito. E aí a minha chefe chamou a psicóloga da empresa para conversar comigo. E aí eu tive um momento, assim, com ela. Lembrei, fui acolhida na empresa, gostei muito da época. Aí hoje eu penso, né? Isso há anos atrás, eles já tinham isso. Graças a Deus. Porque eu acredito que não acontece muito lá. Olha, Problemas assim naquela empresa. Porque eles já têm essa visão, né? eu acredito que é algo assim, 1 em 1 milhão. 1 em 1 milhão, exatamente. Porque normalmente não tem. E quando tem, muitas vezes o psicólogo está a favor da Da empresa. empresa. E isso é Exatamente. muito, muito triste, mas é uma realidade. Muitas vezes a pessoa está lá É indo porque é se funcionário queixar. da empresa, então assim, eles vão. Eles muitas vezes não são imparciais, que deveria ser, mas acabam sendo vendidos. Isso é muito triste, mas é uma realidade. Porque muitas vezes a pessoa está indo lá reclamar por conta, né, do serviço. É claro que às vezes eles tentam manejar, né, para que a pessoa saia da crise ou que não entre com um processo, né, contra a empresa. Eles tentam manejar aquilo ou tiram muitas vezes aquele colaborador de quem realmente está causando, né, todo esse desgaste emocional. Tentam fazer isso, mas muitas vezes é difícil eles estarem a favor do colaborador quando a causa é a própria empresa. Né? Quando a pessoa que está... O estado emocional daquela pessoa está assim por conta da empresa. Então, é complexo essa pauta aí, é
difícil. Mas que bom que você foi acolhida. Que foi realmente um caso bem à parte. parte. Eu sei por conta disso que eu te falei, que eu conheço várias pessoas que já saíram de empresa com um psicológico abaladíssimo e não tiveram nenhum respaldo. Talvez assim. por conta do que era, né? Não era que você estava com questões da empresa. Talvez não era por isso também. É verdade, faz sentido. Agora eu queria falar, sabe o quê? Sobre psicologia e marketing. Na hora que você vai divulgar alguma coisa, a psicologia ajuda no marketing? Ajuda. Como? E isso é tão legal. Essa é uma parte muito gostosa, muito legal. E quem, né, puder aprofundar sobre isso, tem vários vídeos, né, falando sobre isso. E sabe que é uma coisa muito legal e a gente consegue ver, né, isso, a psicologia, o marketing, a publicidade unindo, trabalhando juntas. É no próprio McDonald's, né? O McDonald's, ele dá uma aula sobre isso, sobre necessidade. Às vezes você não está com fome, mas você está lá voltando de algum metrô, no trem, no metrô, no ônibus, na rua, você vê lá a foto Dizem que as cores... minha próxima pergunta é se cores e imagens influenciam, já que você falou do McDonald's. Demais. Eu não sei direito qual que é a ordem, mas existe uma ordem do que o vermelho puxa, né? Você, e o amarelo, a fome, e o McDonald's é uma aula de estratégia de marketing, porque eles são incríveis e realmente é isso. Eles despertam o tempo inteiro o interesse, a necessidade, a solução do seu problema o tempo inteiro. Então, assim, normalmente quando a gente monta algum tipo de site, algum tipo de loja, é voltada totalmente para puxar você de uma forma emocional, para o seu psicológico agir de forma para você comprar. E hoje tem treinamento sobre isso que você consegue entender? Porque, assim, na hora que, igual você falou, vai montar uma loja, tem uma paleta de cor que atrai alguma coisa específica e o medo de fazer ao contrário e, na verdade, afastar as pessoas. Existe isso? Olha, existe, mas é difícil porque até os próprios arquitetos, os designers de interiores, eles têm trabalhado também com isso, né? E tem muitos psicólogos também que estão trabalhando nessa área. Até como quando você mapeia, né? Vai fazer um site, tem isso. Até mesmo cores básicas, por exemplo. Você não vai usar uma cor azul escura, que você fala para você azul escura vai te remeter ao quê? Qual que é o produto que te remete? A um Omo. Né? Nossa, é verdade. Você vai comprar um Omo, você se remete numa loja que você quer vender roupa de bebê. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, a mesma coisa assim, eu vou pegar comprar o vermelho, né? Coca-Cola, tudo. Se você falar, a pessoa já remete. Por isso que tem aquele stopping of mind, né? Que é aquela empresa que está na cabeça da pessoa. Muitas vezes não é nem o que você consome. Mas se eu te perguntar assim, qual que é a marca de refrigerante que você não gosta, né? Mas, por exemplo, se eu te perguntar uma marca de refrigerante... Vou lembrar na hora. Na hora. Né? É inevitável. Você sabe que eu penso em Natal e eu penso em Coca-Cola? Por conta daqueles comerciais bonitinhos, porque eu sempre amei Natal. E aí, quando eu vi aqueles comerciais Que lindo, do urso. Do urso polar e tal, e me remete a Coca-Cola. Exato. Olha, você vê. É emoção mesmo, acho que é a emoção da gente. Total. Então, eles imputam, né, muitas coisas na gente que a gente não precisa, mas quando você vai vendo, você vai criando uma necessidade tão grande que daqui a pouco virou uma necessidade, quando você compra, virou a solução. Então, essas empresas grandes trabalham muito com isso? Totalmente, totalmente. Então, assim, as cores, principalmente, elas vão determinando, né? Principalmente qual é o caminho do que você vai fazer. Normalmente, assim, as cores verdes são mais para a parte de alimentação, né? Mais aquela coisa mais saudável, né? O azul já para uma coisa mais de produtos de limpeza. E aí, por exemplo, das farmácias. As farmácias normalmente usam mais vermelho. Então, tem aquela... As próprias cores já vão dizendo, mais ou menos, já vão ditando o local que você precisa ir, o que você vai comprar, né? Você não vai, por exemplo, numa parte lá, numa seção de doce, vai procurar alguma coisa que seja na cor roxa, assim. Não faz muito. Tudo bem que doce é uma coisa mais aleatória, né? Porque umas coisas... Mas você vai... pegar alguma coisa assim que não tenha muito a ver, né? Os próprios mercados, eles utilizam isso. Eu tinha um professor, quando eu fiz publicidade, que ele falou uma coisa muito legal. E ele falava assim, se você deseja
ter uma vida saudável, quando você entrar dentro de um supermercado, compre tudo, né? Consuma tudo que tem ao entorno do supermercado. E aí eu fui no supermercado e comecei a observar que tudo quando você entra, o entorno do supermercado, é tudo a parte perecível, né? Os hortifrutis. Eu tô pensando aqui no mercado que eu faço compras. Né? A parte de frutas, aí atrás tem de carne, proteínas. Isso. E no meio, quando você entra, chocolate, salgadinhos, sucrilhos, refrigerante, verdade? Tudo os industrializados, é tudo né? pensado? É tudo pensado. Que loucura. Não quero entrar no meio do porque mercado, mas vou entrar só pelas laterais. Porque eles pensam, exatamente, é tudo muito estratégico. Igual quando você vai no caixa. Que aí você vai no caixa, tem chocolate, tem chiclete, tem Fini, tem todas aquelas besteiras que talvez você não passou no meio do mercado, mas lá vai ter. E aí onde pega, e aí né? estratégico. E aí pega quem? Muitas vezes a criança, Nossa. que estava dentro do carrinho. Aí a criança, mãe, o quê? E aí ele consegue esticar a mão e consegue pegar. E tá bem ali acessível para a criança pegar. Verdade, foi pensado. Tudo muito pensado. Dificilmente você vai montar qualquer loja que não esteja estruturada de uma forma para as pessoas do pegue leve, né? Aquele peguei e levei. Consumo rápido ali. Consumo rápido, sim. Como entender o desejo e as dores do público? Pergunta, não só na questão, só pergunta, né? Mas se for no online, o que está sendo mais falado, o que está sendo mais divulgado, o que está sendo mais clicado, o que está sendo mais curtido, isso no online, né? Agora, no presencial, o que as pessoas estão buscando mais? Né? Qual que é a sazonalidade do momento? Tem muito isso, né? Hoje a gente se fala mais de Labubu, de Bob Goods, de Morango do Amor. O que mais que está na moda? Acho que esses três é o que está na moda, né? Então, utilizar essa sazonalidade, essa oportunidade para, muitas vezes, divulgar o que você quer. Sim. Eu não tenho nada a ver com o Morango do Amor, eu vendo roupa. Mas, às vezes, você pode utilizar aquela frase... Eu vi muito, como entrou na moda isso, eu vi muitas blogueiras fazendo... gloss de morango do amor. Como que eu vou deixar minha boca com a cor do morango do amor? Daí elas faziam lá todo e colocava atrás uma imagem do morango do amor para remeter a isso. E tava viralizando, porque tava em auge isso. As pessoas estavam procurando o morango do amor. Independente do que for. Então, você vai se encaixando naquilo, né? Isso. Legal. Não, meu marketing é legal, né? É muito legal. E de tudo que nós falamos aqui, qual o primeiro passo para aplicar isso na hora da venda? O primeiro passo, para qualquer coisa que eu sugiro que a pessoa está trabalhando, né? Se for vender, o primeiro passo, escute. Né? A pessoa chegou, escuta. Precisa de ajuda? Não sai falando, enlouquecida, mostrando 300 coisas. Eu tenho uma loja que eu adoro comprar roupa, principalmente para as crianças. Eles vão tirando, e eu insisto lá porque realmente eu gosto. Eu acho que tem muita facilidade, tem muita coisa. Tudo que eu for procurar, tudo que eu procuro lá, eu encontro lá. Mas tem umas coisas que eles fazem que isso me dá... me dá uma desorganização emocional. Tá. Eu vou usar isso. Eu entro na loja, você quer comprar roupa para quem? Para meus 2 meninos? Aí a vendedora pega aquele montão de roupa, esse que eu tenho, e vai tirando em cima do balcão. Nossa. E vai tirando e colocando em cima do balcão, tirando e colocando. Aquilo vai me dando uma coisa tão doida. Porém, é a técnica que ela tem. E dessa tentativa de me mostrar muita coisa, eu fico tão impaciente que aí eu vou comprando assim, tá bom, essa para parar logo, sabe? Para parar logo, para ela parar de fazer isso. E aí eu acabo comprando muitas vezes por impulso também. Não só por necessidade. Mas se elas tivessem muitas vezes uma abordagem, tem uma outra menina que já entendeu isso. Que às vezes eu chego lá e eu falo assim, não, eu só quero pijama. E aí ela vai lá e realmente mostra só pijama. Ao contrário das outras. Então, eu acho que quando você escuta, né, a necessidade, quando você escuta, a sua venda tende a ser mais assertiva, mais afetiva. Sabe por quê? Efetiva. Porque quando a gente compra algo, quando a gente dá alguma coisa, as pessoas têm necessidade de retribuição.
né? Então, por mais que você chegue lá, a pessoa tá lá mostrando, você sai de lá e fala assim, cara, eu não vou levar nenhuma camiseta. Você fica naquela... Ai, meu Deus, eu tenho que levar. Eu tenho que levar. Porque ela já fez esse trabalho todo comigo. Tadinha. Tadinha. A gente tem essa necessidade de retribuição. É. É a mesma coisa que você tem uma prima sua que te chamou para aniversário. E aí fez questão, vem para o aniversário, fez questão, você foi. Aí seu aniversário é 1 semana depois, 2 semanas depois. Vai ter que chamar ela. Você sente a necessidade de retribuir o convite. Então, quando alguém chega, né, para fazer a compra, qual que é, né, a primeira coisa? Acolha. Entenda a necessidade, escute, né? Seja gentil, básico, mas é o básico, é o básico que feijão, funciona. Exatamente. É o famoso filtro. Quando você entra no site, você não filtra lá o que você quer. Você coloca calça jeans. Aí aparece lá só as calças jeans. Eu acho que se tiver uma assertividade assim na hora da fala entre o cliente e vendedor, é mais fácil. Muito. E filtrar o que o cliente realmente quer do que mostrar tudo da loja. Sabia que quando me dá muitas opções eu fico em dúvida e não levo nada? Eu não consigo com muitas opções. Eu prefiro ser direcionada. Eu quero uma blusinha amarela. Então, me mostra as opções que tem. Eu prefiro mais filtrado. Porque é igual quando eu vou num restaurante que o cardápio é muito grande. Eu fico desesperada. E cardápio digital, porque eu não sei escolher. Você conseguiu se adaptar? Não gosto também. Eu prefiro assim. Quando tem na loja, eu peço, né? No restaurante, eu peço o cardápio normal. Prefiro, acredita? Mas porque essas opções demais também não é bom. Eu acho que é uma coisa que eles poderiam pensar. Quando tem muita opção, eu fico meia hora tentando escolher e não consigo chegar num consenso, sabe? Porque assim, ó, cria meu Deus, uma que eu faço? desorganização emocional. Então, eu acredito que acontece isso com você na hora que você vai nessa loja e ela te joga tudo na sua frente, você fica desesperada. Eu acho que é essa sensação que eu tenho. É desorganização emocional. A mesma coisa quando a gente vai para um ambiente muito cheio, ou alguma coisa foi comentada, a gente fica desorganizado emocionalmente. Quando eu te perguntei do cardápio digital, aqui foi uma coisa que foi implementada em alguns restaurantes, mas eles já estão voltando atrás. Exatamente por conta disso, das pessoas não conseguirem definir o que quer, por mais que... É engraçado isso, né? Fica mais fácil, mas mais confuso também. Exatamente. Por quê? Porque o celular, o que ele foi feito? Para entretenimento. Né? Para eu falar assim, poxa, eu vou ter que sair da minha rede social para ver o cardápio. Não quero. Eu quero conseguir ver minha rede social, tirar a foto do meu prato, tirar a foto do coisa e o cardápio está aqui na minha mão. Eu não quero. Isso não foi uma solução. Não foi dada uma solução para as pessoas quando criaram o cardápio digital. Não foi solução. Verdade. Foi um problema. Então, por muitos... E tiveram até empresas, até restaurantes, que começaram a perder as suas vendas. As pessoas ficavam, não, porque lá tem... Talvez a pessoa nem tenha ido tão consciente. Mas deixaram de ir por conta disso, porque eles implementaram. Nossa, que loucura. Uma coisa que era para ser mais fácil, para facilitar a vida, atrapalhou. As pessoas não se adaptaram. Engraçado isso. Você tem um livro que pode praticar tudo isso que a gente aprendeu, que você recomenda para o pessoal que está assistindo a gente? Tem um livro muito legal que já faz um tempo que ele foi lançado, que chama Bíblia de Vendas. Bíblia de Vendas. É a Bíblia das Vendas, se eu não me engano, a Bíblia das Vendas. E ele explica muito direitinho, passo a passo. Ele fala muitas questões emocionais. Ele fala muito a questão da neurolinguística da venda. Ele fala muito sobre gatilhos mentais. Esse? Isso mesmo, a Bíblia das Vendas. Vou até mostrar aqui para o pessoal o livro, a Bíblia das Vendas. E esse livro foi um dos pioneiros que eu li. Eu li há alguns anos atrás. E ele fala muito sobre gatilhos mentais, sobre a temática das vendas, sobre compras por impulso, sobre soluções, enfim. Ele é um livro muito legal. Não só, né, ele não vai te forçar sobre questão de venda, mas ele te explica sobre relacionamento, sobre comportamento, sobre como você lidar com
a perda de uma venda, como você trabalhar essas frustrações para você se recompor. É um livro mais didático, assim, para o pessoal? É bem legal. Bem didático. É bem legal. Então, fica aí a indicação da psicóloga. E agora, finalizando já, acredita? Passou rápido, né, nossa conversa. Aí já é a segunda vez que você vem, na terceira a gente continua. Porque da outra vez, ela me prometeu assim, ó, ela não cumpriu. Mas que a gente ia falar sobre procrastinação numa outra conversa, não foi? Verdade. É uma pauta muito legal. Muito legal. Aí, procrastinação já é uma bom pauta... falar aí, Lucas, para uma próxima pauta, procrastinação. Isso daí é um tema bem legal. Agora, finalizando o assunto de hoje, onde a gente pode te encontrar? Você compartilha conteúdos disso que a gente falou aqui? Você dá palestras? Sim, eu dou palestras para empresas, grande e pequeno porte, grande porte. Estamos ainda mais por conta agora do advento da NR1, né? Então, tenho sido bem requisitada para dar palestras. Meu Instagram é @psicogi. Acho que tá ali na telinha. É esse mesmo? Psicogi _ do Vale. É assim, a minha principal fonte, né, de rede social. Não, confesso, não tenho habilidade com rede social. Tudo que vocês vão verem lá ainda é muito pouco de todo o conteúdo realmente você tem eu tenho para colocar, porque tenho participado de bastante programas, né, de televisão, de rádio, podcast, e realmente eu não consigo compartilhar tudo o que eu deveria, mas isso já está sendo resolvido. Tem pessoas agora para me ajudar. Estou me adequando à realidade do mundo. Mas eu acompanho ela, sigo ela nas redes sociais e ela tem postado bastante conteúdo. Às vezes alguns vídeos você comentando sobre. Na verdade, eu procuro estar colocando mais informações que estão na atualidade, Sim. assim, para realmente ser uma questão orientativa. Eu gosto muito de conteúdos de orientação, né, do que está acontecendo agora. Então, normalmente eu coloco posts mais orientativos com a realidade que está acontecendo, do que está acontecendo, né, do que a gente tem falado bastante. Mas eu preciso realmente melhorar isso, mas a psicologia... Mas está caminhando aí o Instagram. Tá caminhando. Tá caminhando. Então, vocês podem encontrar ela lá. Também, se quiser tirar dúvidas, pode tirar do que a gente conversou aqui, né? Sim. Ela também vai postar aí os cortes. Dá pra vocês assistirem depois com mais tempo. E @psicogi _ do Vale. Tirem suas dúvidas, sigam ela, acompanhem nas redes sociais. E por aqui finalizamos mais uma conversa. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada, Ká. Foi um prazer. Mais vezes. Eu agradeço o convite de todo o coração, pela condução, né, da entrevista. Você sempre muito competente, muito profissional. Muito obrigada por isso, muito respeitosa. Desejo de todo o meu coração que você tenha um segundo semestre muito bom, Amém. Né? Para todas nós, para todos que estão assistindo. E que seja um segundo semestre de muita prosperidade e muita abundância na sua vida. Amém. É isso. Muito obrigada por acompanharem.